Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Copom, juros, inflação e investimentos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa temática, né, de juros, de inflação, né, reunião do Copom e como isso afeta seus investimentos. Como é que você consegue investir melhor, né, em qualquer cenário. Então, isso aqui é uma notícia que saiu no Valor Econômico. Copom dividido corta Selic em 0,25 ponto. Então, teve uma discussão grande com relação à taxa básica de juros. Teve duas correntes, né? Uma corrente que queria reduzir mais, outra que queria reduzir menos. Né? Um pessoal que é mais voltado, né, para essa questão do desenvolvimentismo, que é melhor cortar mais rápido a taxa de juros para o país crescer mais rápido, e outro segurando mais por conta da inflação. Né? Então, o Copom ficou dividido, então tinha membros, né, do atual governo, membros do governo nomeado pelo governo anterior. Né? Então, teve essa divisão, e isso preocupou bastante o mercado, porque a taxa de juros é uma decisão importante, né, para os investimentos de uma forma geral, né, para a inflação, para um monte de coisa. E a gente vai ver como é que a gente consegue, né, analisar isso e se beneficiar, né, de uma análise bem feita desse tipo de cenário. Então, o que é o Copom? Eu vou falar em linhas rápidas aqui. É o Comitê de Política Monetária, é um órgão do Banco Central. A finalidade dele é estabelecer diretrizes de política monetária, ou seja, como é que vai ser essa questão de moeda, de taxa de juros, coloca mais moeda em circulação, tira, né, como é que ele vai estimular a economia também para, principalmente, ver essa questão da taxa de juros e inflação. Né? A inflação ela é bastante influenciada aí pela taxa de juros. A finalidade é essa, né? Então define a taxa básica de juros da economia. Taxa de juros da economia é o preço do dinheiro. Então, na verdade, o Copom ele vai colocar um preço no dinheiro. Ó, a partir de agora o preço é tanto. Taxa de juros está 10, eu quero pegar um empréstimo de longo prazo para comprar um apartamento, uma casa. Né? Qual é a minha taxa de juros? É 9. Então, na Europa, você consegue taxa de juros de 4. Né? Financiar imóveis fica mais barato, embora o preço do imóvel suba, né? Quando o preço do dinheiro é mais barato, o preço das coisas acaba subindo. E a independência do Banco Central, né? Por que as pessoas falam bastante sobre isso? A independência do Banco Central ela causa a estabilidade das políticas monetárias. Então, se ele é independente, né, e trocou o governo, independentemente do governo que esteja, ele vai estar independente ali para tomar as melhores decisões. E que tipo de decisão? Qual o objetivo dessas decisões? Né? O objetivo principal de um Banco Central é proteger a moeda de uma nação. A moeda é o maior ativo que um povo tem. Não sei se vocês vão lembrar, ou talvez quem seja muito novo, não vai lembrar da hiperinflação, Brasil da hiperinflação. Né? Teve o plano Cruzado 1 e 2, plano Bresser, plano Verão, teve um monte de plano porque a nossa moeda não valia nada. A gente tinha uma hiperinflação e o que as pessoas faziam? As pessoas mais ricas, elas faziam tudo em dólar. O preço do aluguel aqui é em dólar, compra, venda de apartamento é em dólar, tudo é em dólar, né? Igual foi na Argentina, ou está sendo na Argentina ainda, né? E as pessoas mais pobres, elas trocavam alimentos. Então, recebo pagamento hoje, saio correndo lá, compro o máximo de alimento possível, né? Comprei 30 quilos de arroz, aí eu consigo trocar pelo meu vizinho ali por 3 latas de óleo, né? Um arroz por um óleo. Então, você acaba fazendo escambo porque você não confia mais na moeda, você perde a, a confiabilidade da moeda e a moeda não serve para nada. Então, o Banco Central, o objetivo dele é fazer com que a moeda tenha, né, um poder de compra, preservar o poder de compra da moeda. E aqui tem um gráfico aqui explicando por que o dólar é mais forte do que o real. Por que o dólar, né, ao longo do tempo, ele é mais forte? O real se desvaloriza frente ao dólar ao longo do tempo. Isso muito disso se explica aqui através da inflação. Então a gente tem em verde aqui a inflação aqui IPCA do Brasil, em laranjado, né, o CPI, né, que é a inflação dos Estados Unidos. A gente vê que durante muitos anos aqui, durante muito tempo, ela sempre é mais baixa. Recentemente, a gente subiu muito a taxa de juros muito mais rápido, e a nossa inflação, ela ficou mais baixa do que a inflação dos Estados Unidos. É um momento único, um momento ímpar, digamos assim, né? E aqui a gente tem dificuldade hoje de baixar a taxa de juros, porque os Estados Unidos não está baixando a taxa dele. Por quê? Porque a inflação dele está alta. Então a gente não pode baixar muito a nossa taxa de juros, porque se o Brasil fica menos interessante, digamos assim, para o dinheiro estrangeiro, o dólar começa a sair. Se o dólar sai, o preço do real cai. Né? O preço do real caindo, as importações ficam mais caras para a gente comprar
importação mais cara, né, todo tipo de equipamento mais caro, pressão à inflação também. Né? Então, tem um monte de equilíbrios que tem que ser feito aí na economia para essa questão aí dos investimentos. Né? Então, taxa de juros vezes inflação, uma coisa que gostaria de lembrar a vocês, né, o dinheiro não tem partido, né? Essa é uma frase aqui que é bem interessante. Por quê? Porque a única coisa que você pode fazer durante uma eleição é votar. Acabou a eleição, você pode ter sido vencedor ou perdedor, né? Ou nenhum dos dois, não votou em ninguém. Só que você continua sendo um investidor. O objetivo do investidor é aumentar o seu patrimônio, fazer bons negócios, aumentar a sua renda, né? Esse é o nosso objetivo. Então, independentemente, né, de estar feliz ou triste com o atual governo ou o governo anterior, isso não interessa, a gente tem que fazer bons negócios. Né? Então, a gente tem que analisar o cenário, né, ver o que a gente tem hoje e investir, mesmo que seja no Brasil ou no exterior, onde você quiser investir, mas o seu objetivo agora é aumentar seu patrimônio. E a gente vai ver essa questão de taxa de juros, né, que é o preço do dinheiro. Os juros mais baixos, o que acontece quando o juros está mais baixo? Então, o governo agora ele quer abaixar a taxa de juros, né? Você consegue ver isso todo dia nas notícias do noticiário de uma forma geral. O juro mais baixo tem um custo de capital mais baixo. Para a empresa fica melhor. Então, as empresas elas conseguem investir mais com um custo de capital mais baixo. Tem um aumento de consumo, né? Então as empresas começam a vender mais também. O problema é que há uma diminuição com o spread dos Estados Unidos. Quanto mais baixo o juro nos Estados Unidos, no Brasil, se os Estados Unidos não baixar juro, você tem um spread que vai diminuindo e as pessoas tiram dólar do Brasil. Dólar menos do Brasil, né, menos dólar no Brasil, o preço do dólar vai para cima. E aí as importações ficam mais caras. E tudo que a gente tem, commodity, um monte de coisa é importado, então você tem pressão na inflação. Então, diminuindo a taxa de juros, você vai ter uma pressão na inflação, isso é natural. Tá? E pressão no câmbio, né? Essa questão do câmbio. Vai ter uma diferença para o câmbio dos Estados Unidos, então, diminuindo a taxa de juros, você tem uma pressão no câmbio, o câmbio tende a subir. E os juros mais altos? Ele vai segurar a inflação, porque a inflação ela é realmente muito ruim, só que ela vai aumentar também a dívida do governo. Então, por isso que o governo ele quer baixar sempre a taxa de juros, porque ele vai ter um povo mais feliz, consumindo mais, empresas crescendo, e a própria dívida dele vai estar mais barata, vai estar corrigindo a um valor menor a cada ano. Então, para o governo é bastante interessante. Qual que é o problema disso tudo? Né? Não existe nada tão fácil. É a inflação. Baixou a taxa de juros muito rápido, você tem a inflação. E por que a inflação é ruim? Né? Ela é principalmente ruim para os mais pobres. Então, todo governo que se importa com as pessoas mais pobres, elas têm que limitar a inflação. Então, se você for mais tolerante com a inflação for crescer, você vai realmente prejudicar as pessoas que são mais pobres. Você vai diminuir o poder de compra das pessoas que ganham salário. Só que isso é bom para os governos, você vai aumentar a arrecadação. O governo ele aumenta a arrecadação com a inflação. Digamos, você tem uma casa, você comprou a casa por 100 mil, 10 anos depois a casa está 200 mil porque teve uma inflação forte. O governo ele vai ter ganho de capital sobre essa inflação, essa correção da inflação do seu imóvel. As empresas reajustam o preço do arroz, do feijão, do macarrão. O governo bate recorde de arrecadação todo ano. Então, para o governo é bom. Ele vai concentrar o dinheiro na mão do Estado, o Estado vai ficar mais poderoso. Só que as pessoas ficam mais fracas. O Estado mais poderoso, pessoas mais fracas. Então, o efeito colateral que tem disso também é que os ricos ficam mais ricos. Você pegou essa época de pandemia agora, né, foi um monte de dinheiro distribuído para as pessoas. Esse dinheiro foi para onde? Foi parar na mão dos mais ricos. Então, aumentou, né, essa questão da diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos ficaram muito mais ricos, né, por conta de inflação de ativos. Né? Os ativos eles conseguem reajustar o preço das coisas. Você tem uma empresa, você vende um produto, começou a ter inflação, você reajusta o preço do seu produto pela inflação. Então você repôs a inflação e a pessoa que é mais pobre, né, às vezes ela tenta diminuir, né, não consegue comprar aquela coisa toda. O rico não. A pessoa que tem empresas, que tem coisas que consegue repor o preço, ele vai repor o preço pela inflação. Né, e a pessoa mais pobre ela vai sendo prejudicada. As principais causas da inflação quais são? Né? E aqui a gente vai falar, a maior emissão de moeda, então o governo coloca mais moeda em circulação, e aí o povo se sente mais feliz, aquela coisa toda, vamos comprar, vamos consumir, né? O momento é agora. Maior emissão da moeda causa inflação. Os gastos governamentais. O governo ele começa a gastar mais, daqui a pouco ele gasta mais do que ele arrecada, que a gente já está nesse caso, e vários países estão assim, deficitários. Gastou mais do que você arrecada, você começa a aumentar o seu risco país. As pessoas, para emprestar dinheiro para o governo, você vai ter que rolar dívida. Para você rolar essa dívida, vai ficar mais cara, cada vez mais caro. O governo ele só controla a taxa de juros de curto prazo. A taxa de juro de longo prazo, para investimentos mais longos, quem dá o preço é o mercado. O governo quer rolar uma dívida de 200 bilhões.
Ele vai falar, eu preciso de 200 bilhões de capital. O mercado vai falar, nesse endividamento aqui, do jeito que você está indo aqui, a gente quer uma taxa de juros de tanto. Né? Então, o governo ele só consegue, através do leilão, colocar aqueles títulos públicos lá, captar dinheiro, através de uma taxa de juros mais alta. E aí ele concorre com os empréstimos que são feitos para as pessoas, para as empresas. Então, o governo está tirando dinheiro do mercado para sustentar ele, e as empresas, né, vão ter que pagar cada vez mais caro pelo dinheiro que tá pouco disponível no mercado. Então, fica tudo mais caro. Então, vai ter uma pressão também nos custos da inflação, que é a questão do dólar. Então, você vai diminuindo a taxa de juros, aumentando a inflação, o custo começa a aumentar, principalmente os custos de importação. Então, você tem essa diferença de spread, pressão nos custos, preço para cima, inflação para cima. E aumento de demanda também, né? Então, a principal causa aqui da inflação é aumento de demanda. Então, você tem muita gente querendo consumir, e aí a inflação acaba subindo. Então, você vê que diversos governos, né, eles falam, a gente tem que a taxa, o desemprego está quase zero, né, e a demanda está muito grande por todos os produtos. Os governos eles sobem taxa de juros, sabendo que vai aumentar, né, a taxa de desemprego, porque é necessário para conter a inflação. Então, algumas pessoas acabam também pagando por isso. Aqui a gente tem a inflação, 97 a 2017, para vocês verem como é que fica a média de inflação aqui no Brasil. Então, a gente tem uns picos aqui, abaixo de 3 em alguns raros anos, e uns picos ali acima de 9 também em alguns anos. Então, 2002 teve um pico de 12,53, 2014, 15 aqui, 10,67. Mas em média ali, né, se você for pegar uma linha média aqui, fica ali na faixa ali dos 6. Né? Então, é inflação alta. A gente convive com inflação alta no Brasil, com perda do poder de compra da moeda ao longo de muito tempo. Então, e por isso que a gente tem taxa de juros mais alta também, e é por isso que o país é o país da renda fixa. A gente tem aqui a evolução da taxa de juros. Em vermelho aqui tem IPCA e a taxa Selic. Então, toda vez que o IPCA começa a subir, você tem que subir a taxa Selic. Então, a inflação foi subindo aqui, vermelho subiu, 2003, taxa de juros lá para 26,5. Aí o juro caiu com a taxa de juros alta, aí você vai diminuindo aqui, né, a taxa Selic. Só que aí vai aumentando devagarzinho aqui a inflação. Aí você foi diminuindo a taxa Selic, né, estimular a economia, a inflação explodiu. Em 2014, né, esse aqui foi o último ano desse gráfico, em 2014 a gente teve uma inflação muito alta, a taxa de juros lá para cima, teve impeachment de presidente, aquela coisa toda, por conta, né, da inflação e crise. Né? A inflação também traz crise porque você tem que subir taxa de juros muito forte, muito rapidamente. Como é que fica seus investimentos nesses cenários aqui, né? Cenário de juros baixos, né? O custo de capital é baixo também. Então, esse cenário aqui é bom para as empresas. Então, as empresas elas tendem a decolar nesse cenário aqui de juros mais baixo. Tem uma pressão na inflação. E quem ganha? Os ativos reais. Então, todo tipo de ativo real ele vai se valorizar muito no mercado com um juro baixo. Comprou, né? Você vai comprar a bolsa de valores, né? A taxa de juros caindo, a bolsa de valores subindo. Os ativos indexados à inflação também, né? Tem um evento secundário aqui, e a inflação tende a ter uma pressão por conta dessa baixa taxa de juros, e ativos indexados à inflação eles acabam sendo bons. Então, é por isso que a gente tem no Brasil aquele IPCA+, né, o Tesouro IPCA+, bem acima ali do Tesouro Selic, de outros tipos de investimento. Então, é um investimento muito bom no Brasil. Eu fiz até um vídeo falando sobre IPCA mais 6, sobre retorno de IPCA mais 6, mas se você ainda não viu, vale a pena você dar assistido aqui no canal. E os juros altos, o que você faz em juro alto, né, durante o juro alto no Brasil? Investimento em renda fixa. Né? Aí você estimula aqui o rentismo, o cara tira o dinheiro de renda variável, tira o dinheiro de investimento, tira de tudo, e vai viver de renda. Então você tem época de taxa de 12, 14, 15% ao ano, você não precisa fazer muita coisa a não ser viver ali do rentismo. Tem uma conotação ruim para muita gente esse negócio do rentismo, né? Mas é natural. O investidor, se ele achar que é melhor ele viver da renda em vez de investimentos, ele vive da renda. Tá? Então é uma decisão do investidor. O investidor ele é livre para tomar essa decisão se é melhor investir em empresas ou se é melhor investir em renda fixa. O normal é você diversificar uma carteira. Você tem uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável para você aproveitar esses momentos. Momento de juro muito alto, a bolsa está lá para baixo, você compra a bolsa. Né? Aí a bolsa vai subir, vai explodir para cima. E aí você vai ganhar muito ali. Aí você começa a fazer caixa. Você vai fazendo caixa mesmo com taxa de juros baixinha. Por quê? Porque a taxa de juros vai ter que subir para conter uma inflação que vai vir. Né? Então o investidor ele acaba ganhando em todos os cenários. Você tem uma carteira diversificada, você ganha em todos esses cenários. No juro alto, é rentismo, é ruim para as empresas vão cair, mas vai controlar a inflação, e aí os ativos indexados aqui ao CDI, por exemplo, né, eles vão ter uma performance muito boa. E por último aqui tem
esse gráfico aqui que eu puxei, aí eu puxei uma empresa muito boa, mas que depende muito, né, de taxa de juros, de mercado, essa coisa toda, que é as lojas Renner, né, de varejo, uma empresa de varejo, mas é considerada uma empresa muito boa de varejo, muito bem administrada. Peguei aqui um fundo imobiliário, o Canip, que é índice de preços indexado ao IPCA, né, que é considerado um bom fundo imobiliário indexado ao IPCA, e peguei aqui o CDI também aqui embaixo. Então a gente vê que aqui no iníciozinho aqui de 2017, 2016, mais ou menos metade de 2016, a gente teve a loja Renner subindo, triplicando, né, batendo aqui 200%, né, então você investiu R$ 1.000, sai com R$ 3.000 aqui antes da pandemia. Então as empresas, elas sobem muito, mas muito forte mesmo, né, quando você tem uma estimulação de economia, principalmente essas empresas aqui de varejo. Aí teve 2020, né, ela ficou de lado durante um bom tempo, depois começou a cair, custo de capital muito alto, taxa de juros muito elevada, aquela coisa toda prejudicou muito, né, a empresa de forma geral, principalmente esse setor aqui de consumo, né, e o CDI, né, sendo a curva do CDI aqui ficando mais inclinada, né, mais forte, e o IPCA aqui reinando absoluto, né, o Canip, né, sempre aí acima do CDI, sempre dando, né, uma volatilidade bem menor do que as ações, né, maior do que o CDI, claro, mas bem menor do que as ações, e um retorno aí superior ao CDI no longo período, no longo prazo. Né? Esse CDI aqui, ele deu 82% nesse período contra 100% do Canip. Lembrando, né, e menos 20% da loja Renner. Então você pegou 7, 8 anos aqui de loja Renner, nesse período ela deu menos 20%. Né? Então, realmente no Brasil não é fácil, é muito difícil investir no Brasil, a gente tem momentos de crise muito forte, e para você investir em empresas, você tem que acertar realmente a mão. Agora, fundos imobiliários, eles são muito menos voláteis, né? Você tem, principalmente indexados à inflação, porque o Brasil é um país inflacionário, a gente tenta fazer milagre aqui, mas a nossa inflação, ela está sempre ali, né? Como a gente viu no gráfico ali, perto ali dos 4, 5, 6%. A gente coloca metas mais baixas, a gente tem que ter taxa de juros mais alta. For baixar a taxa de juros, a inflação ela vai surgir. Então, esse aí é um gráfico que acaba comparando, né, os três principais setores aí: investir em inflação, investir em CDI, investir em empresas. A gente viu como é que é e como é que esse tipo de investimento performa em diferentes tipos de cenário: taxa de juros mais alta, taxa de juros mais baixa, crises. Né, e a economia, pessoal, ela é feita de ciclos. Né? Então a gente tem ciclos econômicos de alta, em que você vai surfar uma alta aí, por exemplo, em ações, e tem ciclos econômicos de crise, que você, né, que muita gente corre para renda fixa, para se proteger, para ter uma renda ali garantida e com taxa de juros muito elevada, né, viver durante um bom tempo de rentismo. Os melhores momentos, né, de você fazer isso é justamente quando ninguém quer, né? O momento de baixa, quando está todo mundo triste com bolsa de valores, é o momento de comprar bolsa de valores. Quando está todo mundo eufórico, desesperado, falando agora a bolsa vai, melhor governo do mundo, aquela coisa toda, é o momento de você estar com o pé no chão, né, e fazendo caixa, porque no Brasil as coisas não duram muito tempo, assim como no restante do mundo a gente tem ciclos aí muito fortes e que acabam virando, né, o lado. Quando você tem uma carteira bem diversificada e você entende como é que as coisas funcionam, você consegue se aproveitar muito bem de todos esses cenários. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você já sabia dessa dinâmica aí da economia? O que você faz? Você diversifica a sua carteira entre renda fixa, renda variável, fundos imobiliários? Conta aí para a gente que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.